Acho que já está bom de bate-papo, já deu para vocês entenderem um pouquinho o que foi minha história, né, no cavalo, complementando aquele e-mail que a gente mandou. A gente vai passar para a apresentação. Bom, optei por colocar aqui esse título: Torne seus dias mais fáceis, mesmo com cavalos mais difíceis. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês, quando a gente faz uma base bem feita, a gente consegue ter resultados mais facilmente. Outro ponto, a gente precisa ter um roteiro, um passo a passo, um como fazer de forma muito clara para que a gente consiga ter resultados com os cavalos. Então, uma frase que eu adoro, acho que ela é importantíssima, ela que promoveu uma mudança na minha vida, em relação ao cavalo, também na vida pessoal, é essa frase que é: o conhecimento é o poder. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que a partir do conhecimento a gente pode crescer, pode mudar, pode começar a dar rumos novos para a nossa vida. E no caso do cavalo, eu consigo, a partir do conhecimento, direcionar o meu treinamento, direcionar um programa de treinamento para obter mais resultados. E está mais do que provado que em qualquer local do mundo, que o conhecimento é que gera progresso. E o progresso é importante em qualquer atividade que a gente vai realizar. Bom, um dos pilares para iniciar, e talvez aqui é o primeiro passo dos três que a gente falou que vai abordar hoje, é o comportamento. Por que o comportamento? Porque na nossa metodologia, o comportamento é o primeiro passo que eu preciso conhecer muito bem e saber aplicá-lo na prática para que a gente consiga ter sucesso no trabalho com os cavalos. E para isso, a gente vai começar falando o seguinte: o cavalo é um animal predado. E como predado, uma das coisas mais importantes para o cavalo é sobreviver, ou é a sobrevivência. Então, para ele, conta muito ficar vivo, né? A gente acorda todos os dias de manhã e não tem essa preocupação, mas no caso do cavalo isso é real, existe essa preocupação para o cavalo. Ele precisa sobreviver a cada dia, assim como todos os animais predados. E para os predados, a vida em grupo é uma garantia a mais de segurança ou de diluir o risco de morte. Por quê? Porque quando você está no grupo, a possibilidade de você ser a presa diminui. Além disso, a possibilidade de alguém do grupo identificar um problema e, de uma certa forma, comunicar com os demais que está existindo aquele problema, e a partir daí você gerar a próxima fase, ou talvez um dos pontos mais importantes para o cavalo, que é a fuga. A fuga é a maior garantia de sobrevivência no caso dos cavalos. E a gente precisa conhecer muito bem, entender muito bem como utilizar essa fuga no nosso dia a dia no treinamento. Porque geralmente cavalos que a gente permite fugir, raramente ou dificilmente vão apresentar alguma outra manifestação, como mordida, coice, manotada ou patada e assim por diante. Então a fuga deve fazer parte de qualquer programa de treinamento que leve em consideração o comportamento equino. E ela vai nos guiar ou vai nos ajudar muito a ter resultados mais rápidos. E quando eu falo de fuga, não estou falando de deixar o cavalo sumir no mundo, assim, afastar 200, 300, 400 metros da gente, não. Eu estou falando de trabalhar com o cavalo com uma certa folga no cabresto ou nas rédeas, que na cabeça dele, ele entenda que ele pode afastar de nós e, consequentemente, para ele já é o suficiente para fugir. Outro ponto como predado que é importante é a percepção, a capacidade do cavalo de perceber ou de identificar o perigo, mesmo que esse perigo esteja ainda muito longe. Então o cavalo tem a capacidade de escutar sons que a gente não escuta normalmente. E isso é importante para ele, porque como ele tem a principal arma, que é a fuga, ele usa essa percepção do estímulo ou desse incômodo para poder avisar: ó, precisamos fugir. Então a percepção, ela é uma das características mais importantes para o cavalo, que vai garantir para ele a sobrevivência. Assim como todo predado, é importante que eles tenham uma percepção muito aguçada para que possam, ao menor sinal do perigo, utilizar a sua principal arma, que é a fuga. E agora imagine um cavalo com a percepção extremamente aguçada, consegue sentir cheiros e principalmente escutar coisas que são difíceis para a gente, por exemplo, para os predadores. Imagine esse cavalo e que usa a principal fuga como principal arma. Ele iria escutar um barulho, sentir esse barulho era uma ameaça e ia fugir. Então, felizmente, o cavalo para isso desenvolveu uma capacidade de adaptação muito grande. Então, a qualquer tipo de situação é possível um cavalo se adaptar. Então, vocês podem ver, por exemplo, nessa foto aí, uma situação até meio que extrema, né, no caso de iniciação ou de doma, de dessensibilização do cavalo. Mas isso é para mostrar que o cavalo é capaz de se adaptar a situações extremamente adversas. E que isso é muito bom para a gente, porque facilita o nosso trabalho futuro com eles. Bom, como o animal vive em grupo, todo grupo deve ter uma organização. E essa organização
na verdade, ela é definida pela hierarquia. E essa hierarquia no cavalo ela é marcante, ela é importante para manter o grupo unido, organizado e também é importante para que nós possamos trabalhar com os cavalos. E quando a gente faz da hierarquia, essa hierarquia ela é definida basicamente através de uma disputa de liderança, né? E essa liderança a gente diz uma liderança social ou espacial. O que seria uma liderança social? Seria uma interação entre cavalos para definir quem toma a decisão ou quem resolve o que fazer. Então, basicamente, exemplo, quem vai ocupar aquele espaço, exemplo, se tem alguma coisa que ameaça, um predador que ameaça a manada, é o cavalo que vai disparar aquela alerta, ó, vamos sair fora daqui. Então, essa seria a liderança social, né? E a liderança espacial? A liderança espacial, por muito tempo se acreditou que ela existisse, que ela era real, mas na verdade ela existe mais nos romances do que na pesquisa. Então, as pesquisas mais recentes têm mostrado que a liderança espacial ela é muito sutil ou quase inexistente no caso dos cavalos. Você não tem, na verdade, um cavalo que define, por exemplo, nós vamos comer aqui, ou nós vamos beber ali, ou nós vamos para tal ou tal direção. Não. Na verdade, essa liderança espacial, como era acreditava-se no passado que ela era definida por um garanhão ou por uma égua mais experiente, ela, na verdade, não é bem assim que acontece. O que a gente tem é um cavalo que praticamente algum dos indivíduos vai estimular o início do movimento ou o início da fuga, etc. Mas isso não chega a ser ele sempre ser o líder nesse sentido. Muito pelo contrário, isso pode variar dentro da manada constantemente. E entender essa liderança é importante porque nós, como for trabalharmos com o cavalo, vamos ter que definir a hierarquia e essa hierarquia nossa vai ser uma hierarquia mais social, né? De controle de espaço mesmo. Bom, o segundo passo para ter sucesso no trabalho com o cavalo e domar qualquer cavalo ou iniciar qualquer cavalo, mesmo os mais difíceis, é a comunicação. Trabalhar com a comunicação que seja clara para o cavalo. O principal erro que a gente observa é as pessoas se comunicam com o cavalo como se estivesse comunicando com outra pessoa. E cavalo é cavalo, pessoas são pessoas. E essa comunicação, então, precisa ser clara para o cavalo. E como é que a gente vai comunicar de forma clara com o cavalo? Usando a linguagem corporal. Hoje a gente observa muito o seguinte: a gente está muito viciado nas mídias sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, etc. A comunicação nossa corporal é cada vez menor. O que a gente se comunica mais é por áudio, vídeo, sons, etc. Para o cavalo, a comunicação principal e que ele realmente entende é a comunicação corporal. Então, a forma que você se movimenta, a velocidade que você movimenta, a energia que você coloca em movimento, a direção do seu movimento é que vai definir para o cavalo o que você está querendo dele, a intensidade e assim por diante. A gente precisa passar a aprender a interpretar e principalmente a comunicar com o cavalo, ou seja, mandar mensagem para o cavalo via linguagem corporal. Para isso, o primeiro passo é trabalhar com comandos fáceis e claros, ou seja, facilite a vida do cavalo. Não deixe dúvida quando você pede um comando para o cavalo. Peça de forma bem clara. A gente vê muita gente querendo pegar um cavalo novo e trabalhar ele de forma muito específica, muito sutil. Isso não vai ter um bom resultado. O ideal com um cavalo novo é que você dê um sinal para ele muito claro, muito óbvio, muito objetivo. E um outro ponto é o seguinte: as coisas que você quer tem que ser fáceis para o cavalo, e as coisas que você não quer tem que ser difíceis para o cavalo. Isso deve fazer parte do treinamento. A gente precisa atentar ao seguinte: o cavalo vai aprender, obviamente, com a repetição, mas mais do que a repetição, quando a gente dá a resposta, que ele nos entrega a resposta desejada, a gente dá um alívio para ele. Então, tem uma frase de um treinador, assim, uma frase importante: peça frequentemente, fique feliz com pouco e recompense sempre. A gente precisa colocar essa frase, tem que fazer parte do nosso dia a dia. A gente precisa principalmente aprender a ficar feliz com uma resposta pequena e mais do que isso, a recompensar sempre o cavalo para deixar esse cavalo cada vez nos respondendo melhor. Um outro ponto dessa linguagem que é importante é um sinal de cada vez, ou um estímulo ao mesmo tempo, de cada vez. É comum as pessoas ao mesmo tempo, ela espora, ela usa a perna, ela puxa a rédea, ela fala com a boca e o cavalo acaba confundindo e não associando qual desses comandos realmente é o que está estimulando aquela reação dele. Então eu preciso treinar uma coisa de cada vez. Então, um exemplo: se eu quero virar, eu vou primeiro iniciar um comando de rédea, depois posso iniciar um comando com a boca estimulando o movimento e um terceiro comando, por exemplo, com a perna ou com o chicote ou assim por diante para manter aquele movimento. Mas é importante que eles venham em sequência e nunca de uma vez só. Respeite o limite de cada cavalo nesse caso. Treinar apenas uma resposta por comando. É comum a gente querer fazer o mesmo estímulo
e esperar uma resposta diferente do cavalo. Isso não pode acontecer. Cada comando deve ter cada resposta, melhor dizendo, deve ter um comando específico que conduza àquela resposta, para que o cavalo não fique confuso e possa cada vez mais nos responder de forma correta. Hoje em dia eu acho que a consistência do treinamento ela é talvez um dos pontos-chave para que a gente tenha um cavalo que aprenda rápido, de forma clara, objetiva. E o que é a consistência do treinamento? É fazer a mesma coisa sempre quando eu quero um mesmo comando. Ou seja, a pressão na rédea, a posição da rédea, a posição da mão, a posição da perna deve ser sempre a mesma quando eu quero uma mesma resposta. E o cavalo vai ficar cada vez entender isso de forma mais rápida, mais clara e vai avançar cada vez mais rápido no treinamento. Treinar a persistência. Eu acho que esse talvez seja a coisa que menos é treinada hoje, é a persistência. Todo mundo quer amarrar o cavalo, obrigar o cavalo a ficar em uma determinada posição, mas pouca gente quer treinar o cavalo a ficar naquela posição. Então nessa foto aí, por exemplo, dá pra gente ver o seguinte. Esse rapaz pediu o cavalo para flexionar o pescoço, o cavalo flexionou, ele deu alívio, ou seja, abandonou a rédea, a corda está bamba e o cavalo continua naquela posição, ou seja, ele está mantendo a resposta mesmo sem o estímulo, mesmo após a retirada do estímulo. Então, se eu quero um cavalo de marcha, por exemplo, esse cavalo vai manter mais tempo na atitude ou na postura que eu desejo, mesmo se eu tiver de rédeas livres, porque eu estou treinando a persistência na resposta. E o mesmo pode acontecer em qualquer tipo de modalidade. Evitar respostas de fuga. Tem gente que treina o cavalo o tempo inteiro acuado, apertado, querendo fugir, extremamente excitado. Isso não é uma coisa boa. E isso faz parte muitas vezes da cultura das pessoas, que acham que isso é o bonito de se ver, né? E a gente precisa trabalhar um pouco mais o conhecimento para que as pessoas entendam que isso não é a melhor forma de treinar cavalos e isso atrapalha e dificulta e retarda o aprendizado. Mas um nível mínimo de excitação é importante. É quando a gente está dando aula lá e fala assim, olha, essa questão aqui vai cair na prova. Todo aluno liga no que a gente está falando. Ou quando você chama atenção, eu vou falar o pulo do gato. Ou eu vou falar a forma de você ficar milionário. Enfim, essa excitação é nada mais do que ter uma atenção mais contundente do cavalo. O cavalo está mais atento na gente. Bom, o terceiro pilar e o terceiro passo que a gente ficou de discutir aqui hoje é o aprendizado. E aqui eu acho que, como eu falei, né? Eu sou professor e minha preocupação grande é com o aprendizado. A gente tem que focar no aprendizado. O aprendizado é decisivo porque a gente quer do cavalo no futuro. Mas para isso, para ter resultados bons, eu preciso treinar o cavalo, saber como é que funciona o aprendizado, saber o que passa na cabeça do cavalo, para aí sim conseguir resultados mais consistentes. O primeiro passo é entender um pouquinho o que é cognição. Cognição nada mais é do que a forma que o cavalo interpreta o meio, recebe os estímulos do meio, processa e se prepara para uma resposta para esses estímulos do meio. Então, normalmente os cavalos se preparam e a maioria dos estímulos que eles interpretam, eles entendem como uma forma de se sobreviver, ou seja, eles criam respostas que indicam ou que garantem a sobrevivência deles no meio. E muitas pessoas até superestimam, nesse caso, a inteligência ou a capacidade dos cavalos. Exemplo, quando o cavalo faz alguma coisa errada, ele fala assim, esse cavalo está se preparando, tem uma semana para fazer isso comigo, ou tem horas que está preparando para fazer isso comigo. Na verdade, o cavalo não é capaz de planejar dessa forma. Ele simplesmente apresentou aquela reação, por quê? Porque alguém deu uma condição, ou permitiu, ou criou uma situação que estimulasse o cavalo a responder daquela forma. Para treinar um cavalo, a gente precisa trabalhar muito bem a habituação. O que é a habituação? A habituação é diminuir a resposta a um determinado estímulo. Ou a dessensibilização, fazer o cavalo acostumar com as coisas. E eu acho que aqui vale a gente ressaltar o seguinte, muito treinador não gosta de habituar demais o cavalo, de dessensibilizar demais, porque acha que isso vai deixar o cavalo lerdo. Na minha concepção, não. A gente precisa dessensibilizar o cavalo ao máximo, habituar o cavalo ao máximo, para que esse cavalo não ofereça risco e seja mais seguro para qualquer um trabalhar com ele. Porque logo na sequência a gente vai trabalhar com uma coisa chamada sensibilização. E o que é sensibilização? Sensibilização nada mais é do que a possibilidade de fazer o cavalo responder cada vez mais rápido, de forma mais precisa a um determinado estímulo. Então a sensibilização é um cavalo que hoje precisou de 5 segundos, 10 segundos para responder um comando, amanhã ele responde com 1 segundo ou com fração de segundos. Então isso seria a sensibilização, que é muito, muito, muito importante no dia a dia.
Eu acho que ninguém gosta de montar num cavalo, você precisa o tempo inteiro estimular ou tocar ou pedir para ele, por exemplo, manter o movimento. Para fazer isso aí tudo, a gente tem que trabalhar com uma coisa chamada de reforço. Reforço positivo e reforço negativo. E a gente poderia subdividir esses reforços positivos e negativos em mais dois, pelo menos, cada um. Mas eu vou ser mais objetivo e vamos simplificar aqui. O que seria um reforço positivo? Reforço positivo seria você solicitar algum comando ou pedir alguma resposta do cavalo, e quando você tem essa resposta, você agrada o cavalo de alguma forma, seja com a voz, seja com a carícia, seja com a alimentação. Isso seria um reforço positivo. Isso é pouco utilizado no treinamento de cavalos, mais no cavalo de circo, que você quer ensinar algum truque, etc. Né? Algumas pessoas gostam de utilizar, mas com reforço positivo eu tenho uma certa restrição, porque muitos cavalos com reforço positivo perdem o limite. Eles acham que podem mais do que realmente podem fazer, ou perdem um pouco do respeito e perdem um pouco do limite de espaço em relação a gente. Isso acaba sendo um problema no futuro para alguns cavalos. Então eu gosto de evitar o reforço positivo. Já o reforço negativo nada mais é do que você criar um estímulo, um leve desconforto que conduza o cavalo a achar a resposta correta. E quando o cavalo te dá a resposta que você quer, você tira esse desconforto ou tira esse estímulo, e o cavalo começa a associar que sempre que tiver aquele estímulo e ele responde, mais rápido aquele estímulo acaba, então esse aprendizado fica muito mais rápido. E aqui eu acho que dá para fazer o seguinte: pós um reforço negativo, caberia um reforço positivo, que seria, exemplo, agradar o cavalo, etc. Então acho que daria para inverter um pouquinho nesse reforço positivo e pós reforço negativo. E a punição que está aí destacada, mas eu quero deixar muito claro que ela deveria ser raríssima. Ela é a exceção da exceção no programa de treinamento. Mas o que é a punição? A punição é você cortar um comportamento indesejado pela raiz. É você mostrar para o cavalo que ele fez uma coisa muito errada. E a punição, a intensidade dela depende da intensidade da reação do cavalo. Tem que ser compatível com a intensidade. Por exemplo, o cavalo te dá um coice assim super violento, por algum motivo qualquer, que seja um erro seu, inclusive. Você não adianta falar, ó, cavalo, não faça isso, falar dessa forma com o cavalo, isso não vai ser uma punição. Eu preciso mostrar para ele com um tranco mais forte no cabreço, ou até mesmo com um tapa na barriga ou coisa desse tipo, para mostrar para ele, não faça mais isso, que isso não é aceitável. Mas, como eu falei, a punição deveria ser exceção. Infelizmente, para quem tem, às vezes, ou o hábito, ou aprendeu dessa forma, muita gente usa a punição como um meio, e não deveria ser o meio. Deveria ser só uma coisa para corrigir um mau comportamento de forma esporádica. Bom, a gente pode trabalhar o cavalo no treinamento chamado de treinamento clássico. O que é o condicionamento clássico? O condicionamento clássico é fazer o cavalo associar, exemplo, uma foto, um som ou coisa desse tipo a um determinado comando. Então é muito comum montar a cavalo, por exemplo, você falar um ou significando pare ou esbarre. Só que o cavalo que nunca esbarrou no ou, ele não entende isso. E para que eu tenha um condicionamento clássico funcionando bem, eu primeiro preciso ensinar para o cavalo a executar o que eu quero. Então, num cavalo que já sabe esbarrar, eu vou falar ou, e se ele não para, eu vou acionar as rédeas, acionar o meu corpo para fazer ele parar, e ele começa a associar aquele som com a parada até que ele aprende e entra no esquema do condicionamento clássico. Bom, a gente já está caminhando mais para o final, e assim como eu comecei, eu gostaria de encerrar com a frase que o conhecimento é o poder. E o conhecimento aplicado é sinônimo de sucesso. Então a gente precisa aplicar o conhecimento para que a gente tenha sucesso. E sucesso nada mais é do que obter progresso constante. Sucesso não é simplesmente subir num pódio, sucesso não é ganhar muito dinheiro, sucesso é ter progresso, ou seja, andar para frente. E com esse conceito vocês vão ver que as coisas ficam muito fáceis. E com essa metodologia eu consigo ter sucesso, porque eu consigo evoluir no meu treinamento, eu consigo chegar no topo da pirâmide realizado, satisfeito com o que eu quero, e mais do que isso, com um cavalo desempenhando ali próximo do máximo que ele é capaz, através de um método padronizado, né? Você tem passo a passo, você tem um roteiro a seguir bem planejado e assim por diante. E só para exemplificar que muita gente atribui o sucesso ao pódio, todas essas pessoas aqui que estão ilustradas nessas fotos, que estão no pódio, o sucesso para elas não foi só subir no pódio, foi a realização do trabalho diário, o reconhecimento do trabalho diário, o progresso no trabalho diário, que fizeram elas subirem no pódio e, consequentemente, terem o reconhecimento que merecem. Então, eu vou finalizar aqui mais uma vez falando o seguinte: o conhecimento é o poder, e o conhecimento gera progresso, e o progresso é o sucesso. Bom,
Muita gente às vezes questiona, mas por que que estão falando isso aí? Isso é só conversa fiada, comportamento, aprendizado, não precisa nada disso para treinar cavalo, não. Eu acho que isso é igual construir uma casa ou um prédio. Não dá para fazer isso aí sem ter uma base sólida, porque senão o prédio, essa casa, vai cair. Então a gente precisa criar um alicerce bem feito para que a gente tenha a resposta ou que a gente consiga fazer o que realmente a gente deseja e ter uma resposta favorável e uma recompensa do trabalho. E mais que isso, que os nossos problemas, os nossos estresses do dia a dia sejam cada vez menores. Poderia passar horas e horas aqui falando, explicando e tal, mas eu acho que o quarto passo, que é o método, dificilmente vou conseguir passar ele para vocês simplesmente aqui falando no webinar. Mas a partir daí eu queria deixar uma oportunidade aqui para quem quiser conseguir, quem quiser continuar a seguir esses passos, né? E o que é essa oportunidade? A gente organizou um curso 100% online e 100% ao vivo. Por quê? Todos os cursos que a gente ministra, presenciais, as pessoas sempre pedem, mas como é que eu vou conseguir manter isso aqui? Não tem como fazer um vídeo disso, não tem como disponibilizar isso de uma outra forma. Então a gente, pensando nisso, conseguimos fazer esse curso 100% online, ao vivo, até para atingir pessoas. Como eu falei, a missão do professor é atingir mais pessoas, impactar a vida de mais pessoas e facilitar também a vida de mais pessoas. Então a gente criou um curso 100% online para todo mundo entenda o que é esse curso. Então eu vou falar assim, um passo a passo o que é o curso, que é o Conecte com o Cavalo. E o que a gente vai abordar nele? Primeiro módulo, etologia equina. E na etologia equina a gente vai falar um pouco do comportamento um pouco mais aprofundado e dando exemplo prático também, não só teórico. O aprendizado equino também de uma forma prática e teórica, para que vocês consigam entender um pouco melhor como é que ela funciona. O controle de movimento do cavalo do chão, no redondel, tanto solto quanto no cabresto, e quais são os principais exercícios que a gente vai trabalhar com o cavalo. A aproximação e colocação do cabresto. Como é que a gente ensina o cavalo a andar no cabresto de forma extremamente simples, rápida e eficaz, sem ter dor de cabeça, sem sofrer, sem precisar de uma segunda pessoa para te ajudar. A dessensibilização ou habituação. Alguns exercícios básicos de chão que vão colocar o cavalo ali sob controle e pronto para te responder e capaz de aprender cada vez mais. Como que a gente faz a preparação para a primeira montada no cavalo e como é que a gente vai fazer a primeira montada e os primeiros exercícios que a gente vai fazer pós-montado nesse cavalo. E muita gente já está pensando assim, bom, mas num curso online desse, como é que eu vou fazer para, por exemplo, tirar minhas dúvidas? Ou isso eu não entender bem o que estão abordando lá nesse curso. Então, tem uma coisa muito bacana hoje, não sei se todo mundo conhece um aplicativo que chama Telegram, e a partir desse aplicativo você cria um grupo, e esse grupo, diferente do grupo de WhatsApp, por exemplo, vocês vão ficar recebendo mensagem o dia inteiro, vocês vão simplesmente, alguém vai postar uma dúvida para a gente, nós vamos pegar essa dúvida, gravar um vídeo rápido e colocar de novo no Telegram. Então vocês vão ter acesso apenas às respostas das dúvidas. A gente vai repetir qualquer dúvida e mostrar para vocês como solucionar essas dúvidas. Isso é para todos que tiverem inscrito no curso. Então, uma forma de você estar até mais próximo do que no curso presencial, porque você pode o tempo todo tirar essa dúvida quase que 24 horas por dia, né? Na verdade, esse outro ponto que a gente vai ofertar também nesse curso são mais dois bônus, que são dois vídeos que a gente gravou no campo, um ensinando a trabalhar um cavalo que tem problema para pegar na orelha. Eu acho que esse é um problema extremamente comum. Vocês vão ver que a partir desse problema, eles vão abrir o horizonte para resolver outros problemas similares e como é que a gente resolve as coisas, né, na prática. E também um outro vídeo de como é que a gente trabalha com a potra mamando ainda. Então, assim, a gente ouve muitas perguntas. Quando é que eu devo começar a iniciar ou trabalhar um animal? E a gente vai mostrar um trabalho com a potra extremamente tranquilo e que não causa nenhum tipo de agressão ou de desgaste para o animal, que é esse trabalho com a potra. E como terceiro bônus, para quem fizer esse curso online e terminar ele até o final, a gente vai marcar, hoje a gente faz só um curso por ano, né, pela Connect Roça, organizado por nós. A gente vai fazer um encontro ao vivo somente para as pessoas que participaram dessa clínica ao vivo. Então vai ser um dia de encontro, a gente vai ter a oportunidade de finalizar e tirar todas as dúvidas que ainda restam, além, é claro, de recapitular ou de passar um passo a passo de tudo que aconteceu, né, ou tudo que foi passado ou transmitido no curso.
Bom, normalmente nesse curso presencial, o que que custa para a pessoa que vai fazer esse curso presencial? Tem que colocar, levar em consideração a inscrição no curso, deslocamento, hospedagem, alimentação, etc. Esse custo passa de R$ 3.000 e às vezes inviabiliza para muita gente participar dele, né? Então vocês já estão pensando o seguinte: esse curso online não vai ser um negócio barato, né? Não vai ser tão acessível assim. Mas a gente preparou uma situação especial assim de preço, né, desse curso, que ele vai custar R$ 897 de forma online. Como eu falei, é um online presencial, porque você vai ter disponibilidade o tempo todo de tirar suas dúvidas, né, e de recapitular e de tirar todas as dúvidas necessárias que você tiver via Telegram. Se a gente comparar um curso presencial com online, o que mais que o curso online pode ter de bom? É que você leve ele para casa e a qualquer momento o professor está disponível para tirar sua dúvida, diferente do curso presencial, que depois que você fez e foi para casa, a dúvida passa a ser sua e, obviamente, que a gente não cria um canal direto para poder explicar ou tirar todas as dúvidas, embora a gente tente até fazer isso, mas não é fácil, né? Não dá para ser muito específico e responder a dúvida de todo mundo no esquema desse de curso presencial, né? Eu falo pós-curso. Já no online, não, a gente consegue fazer isso. E a gente vai abrir as vendas desse curso hoje, e essas vagas para o curso são limitadas, exatamente para a gente conseguir dar atenção para todo mundo via Telegram, né? E ela vai ficar aberta até a meia-noite da terça-feira. E a partir da meia-noite da terça-feira a gente vai finalizar o carrinho e só as pessoas que estão inscritas ali, ou até antes, as inscrições já atingiram o limite, né, de vagas, a gente vai encerrar antes. Porém, para quem ficou aqui até agora, assistiu aí esse webinário, está aqui até o final, a gente vai fazer uma situação um pouco especial, né? Um curso de 897, ele vai passar a custar hoje só 497 para quem está aqui. Que é uma forma de mostrar assim, aqui como vocês tiraram o seu tempo, se comprometeram com a gente, ficaram aqui até agora, né, para ouvir a gente falar. Nós também vamos dar um desconto de R$ 400 para quem ficou aqui até agora. E aí, você fala assim, como é que eu vou conseguir esse dinheiro, como é que eu vou fazer para pagar isso aí? Eu acho que o primeiro passo não é esse. O primeiro passo é saber o seguinte: você tem interesse ou não tem interesse? Você quer seguir essa jornada, quer ir em direção ao quarto passo ou não? E a gente vai dar uma garantia de 15 dias. O que que é isso? Se em 15 dias você não estiver satisfeito com o conteúdo que você está acessando lá no curso, não precisa nem justificar, basta falar: "Eu não estou satisfeito, eu quero meu dinheiro de volta", ou seja, o risco é todo nosso, não é de vocês, né? Então, eu acho que essa é uma chance, uma possibilidade de mostrar para todo mundo que o nosso objetivo não é simplesmente captar o dinheiro seu, muito pelo contrário, nós queremos satisfação e queremos aprendizado, que é o nosso compromisso. E o risco é todo nosso e não de vocês, né? E assim, a vida é feita de escolhas e agora você tem três escolhas. Eu vou falar rapidamente para vocês: é o seguinte: vocês podem tentar seguir uma trajetória parecida com a nossa e levar talvez o tempo que a gente levou, ou menos ou mais tempo, gastar o dinheiro que a gente gastou para conseguir montar esse curso, né? Ou levar até um pouco mais de tempo, pode gastar um pouco mais de energia, ou você pode tentar arriscar, comprar esse curso, tentar fazer o curso online, e se não estiver satisfeito, você pula fora, porque não tem risco nenhum nos primeiros 15 dias. Bom, e a notícia talvez ruim é o seguinte: que essa promoção só vai valer até hoje às 24 horas. A partir da meia-noite de hoje é o preço cheio normal. Bom, moçada, nós vamos parar por aqui o webinário. Vamos voltar aqui para